E aí, tudo na paz? Nesse vídeo eu quero refletir com vocês, eu vou trazer para vocês algumas coisas de fino trato, de importante reflexão para um cristão contemporâneo e que quer evangelizar, quer falar, quer pregar, quer levar a mensagem de Deus, mas vive num mundo que tem governo, num mundo que tem Estado, num mundo que tem responsabilidade civil, que é um cidadão. Sim, vou trabalhar alguns pontos sobre como é que nós cristãos o que é errado, ou quais formas erradas, posições cristãs que são erradas a respeito da política. Depois eu falo o que você tem a ver com a política. Falarei um pouquinho sobre como é que funciona o sistema de governo nosso aqui no Brasil. E, finalmente, algumas posições que nós, como cristãos, precisamos prioritariamente, urgentemente, tomar. Portanto, é um vídeo, mais um daqueles vídeos extremamente importantes para cristãos conscientes. Gente que lê a Bíblia e que pratica ela nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo que tem outras visões, nesse mundo que tem uma série de críticas a nós cristãos. Precisamos abrir o olho, orar, estar sempre em oração, mas estar muito atentos. Se você é novo aqui no canal, já vai deixando o seu like também, se inscrevendo, por favor, se inscreva aqui no canal, para que você possa receber os vídeos semanais que eu tenho feito, que são vídeos abençoadores para pessoas que se comprometem em meditar nas Escrituras, buscar compreensão das Escrituras, desenvolver uma vida devocional de qualidade e a tal ponto que consigam de fato evangelizar, levar a mensagem de Deus, pregar o evangelho de Deus sem medo, sem vergonha, sem ter do que temer, sabendo que quem faz a obra é o Espírito Santo, mas nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, e é claro, instrumentos que são gabaritados, instrumentos que são realmente, que se colocam para o estudo. Então, eu sou Carlos Araújo, sou especialista em teologia, história e filosofia, estou aqui para disponibilizar esse conhecimento para abençoar a tua vida, através de cursos, através de palestras, através de vídeos, de áudios, enfim. Você pode me procurar também nas redes sociais, e aqui na descrição vai ter por onde você pode começar me procurando, e acompanhe os trabalhos que eu tenho feito aqui, outros vídeos, séries maravilhosas, tá certo? Então bora lá, política e eu com isso. E eu quero começar meditando naquela passagem bíblica de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, você conhece, que fala assim, ó: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quando os justos governam, há alegria. Quando tem gente boa no governo, quando tem gente que presta no governo, quando tem gente que é justa, que faz a coisa de forma justa. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. O ímpio aqui é aquele que pratica a injustiça, é o oposto, é o opositor daquele que faz a justiça. É bom a gente já começar, né, essa passagem de forma crua. Ela não está falando que aquele que se diz de Deus, ao governar, nós vamos ser alegres. Não, alguém não pode se dizer de Deus para ser o suficiente. Alguém tem que ser de Deus para fazer a obra. Ou alguém, mesmo que alguém não seja de Deus no sentido nominal, mas se ele for justo, se ele agir conforme a justiça, é claro que ele está agindo segundo a vontade de Deus, né? Que senão nós teremos que ser obrigados a dizer que somente pessoas que creem em Deus podem fazer o bem. Não, Mateus também pode fazer o bem. O que acontece é que quem acredita em Deus faz o bem e reconhece que esse bem ele vem como fonte última a Deus. O ateu faz o bem, e quando faz o bem, ele não acha que não vem de lugar nenhum aquilo ali, no máximo dele mesmo ou de qualquer lugar, né? A diferença é essa. Mas Deus ele nos criou a imagem e semelhança, e aquilo que sobrou depois da queda, ainda nós podemos fazer e realizamos o bem. Temos uma inclinação muito maior para o pecado, temos a tendência à depravação, ao pecado constante, que é um problema sério. Por isso, é claro, um cristão ele tem o Espírito Santo que lhe dá um pacote maravilhoso chamado fruto do Espírito, que vai ajudá-lo a realizar aquilo que um ser humano comum não realizaria. A ser alguém, se realmente for de Deus, estiver diante de Deus, ser alguém que tem uma postura muito mais interessante, que se parece com a de alguém, né? Que tem alguém para mirar, um alvo, que é o Cristo, né? O Cristo como nosso alvo supremo. Então, quando o justo governa, se alguém governar fazendo justiça, ele esteja na igreja ou não, essa pessoa vai fazer com que o povo alegre-se. Quando alguém se comporta impiamente, quando alguém se comporta com injustiça, agindo de forma contrária à vontade de Deus, estando dentro da igreja ou não, e não sejamos ingênuos, achando que só porque alguém se diz de Deus, ele é de Deus de fato, né? Isso não é verdade, gente. E de verdade, se você achar que é assim, você ainda está na infância da sua análise religiosa, da infância da sua análise religiosa, né? Nós temos a palavra de Deus, e pelo fruto nós conhecemos
a árvore. Mas tudo bem. Eu quero pensar com você alguns pontos aqui. Primeiro, será que os crentes, algumas perguntas para nós iniciarmos, será que os crentes, eles conhecem o suficiente sobre o sistema político? O que você acha? Você acha que o cristão médio brasileiro, não estou falando os nossos irmãozinhos amados, que são mais simples, que de repente não são alfabetizados, não tiveram à disposição mínima o estudo, né? Não estou falando desses cristãos, mas estou falando de todos os cristãos que fizeram pelo menos o ensino médio e que puderam ter aí o estudo básico, ou pelo menos o ensino fundamental, que sabem ler e escrever. Será que eles sabem o suficiente sobre o sistema político? Não estou falando alguém hiperpolitizado, o suficiente. O que você acha? Responda para você mesmo. Outra pergunta que nós temos que colocar aqui é: qual é o posicionamento que o cristão ele deve ter em relação à política? Como é que nós temos que nos portar em relação a essa esfera da vida, pegando aqui um conceito do teólogo alemão e filósofo alemão Hermann Dooyeweerd, né, que ele fala das esferas de soberania e tudo mais, pegando o Kuyper também, outro filósofo, pensador holandês. Então, como é que eu tenho que me lidar com essa esfera dentro da minha realidade, que é a política, como cristão? Como é que eu tenho que agir? Né? Outra pergunta é: o crente tem alguma responsabilidade pelo seu governo? Será que nós somos responsáveis, como cristãos, temos responsabilidade real sobre o governo? Ou será que não? Deus é dominador de todas as coisas, então Deus vai fazer independente de mim, e eu tô de boas, porque não tenho nada a ver com isso, Deus só voto e nem preciso pensar muito, porque Deus, afinal de contas, vai fazer tudo o que Ele quer mesmo. Como é que é isso, né? Então, durante essa aula, eu quero que você reflita sobre essas coisas, vá pensando aí. E depois, se você tiver dúvidas, questionamentos, crítica, pode colocar aqui nos comentários, porque isso tudo vira material para mim, para você, amém? Então, sem crises, sem dodóizinhos, vamos pensar como pessoas que nos amamos em Cristo Jesus e que de repente temos pensamentos divergentes em alguns pontos, mas que possamos conviver e refletir, porque nosso objetivo é glorificar a Deus em todas as coisas. E a política está aí, então temos que glorificar a Deus na política também. Primeiro ponto é posições cristãs erradas sobre política, que eu vou tirar. A base dessa aula aqui é o livro Política Segundo a Bíblia, do Wayne Grudem. Se você quiser saber mais informações, eu tenho uma série. Eu estou fazendo uma série, dependendo de quando você assistir esse vídeo aqui, né? Daqui a alguns anos a série já vai estar... Daqui a algum tempo, na verdade, a série já vai estar completa. Mas enquanto estou gravando esse vídeo, eu estou fazendo uma série sobre política, cristianismo e política. É uma playlist, está aqui no meu canal, vai lá. Se você não assistiu nenhum vídeo ainda dele, vai lá. É uma série mais em áudio, né? Mas vai lá e assista ou escute. É uma bênção, porque eu estou lendo teólogos, grandes teólogos, como John Stott, o Hermann Dooyeweerd, tem texto do Frank Ferreira, e aí vai, né? Grandes teólogos que falam sobre a questão de política. Eu peguei alguns textos de livros deles, são textos de livros, não é textinho de internet que peguei, que estou replicando por aí sem crítica nenhuma. Não. São textos de grandes teólogos reconhecidos pelos seus trabalhos em vida, um ou outro vivo ainda, a maioria já falecido, e que são clássicos, e eu trago e eu comento. Um deles é esse, Política Segundo a Bíblia. Se você quiser saber mais informações, no livro de introdução dessa série, eu explico um pouquinho mais sobre esse livro e sobre o Wayne Grudem, tá bom? Vai lá, mas ele vai trabalhar no texto dele posições cristãs erradas sobre política. E eu vou trazer alguns pontos aqui. Primeiro ponto, que é uma posição que o Grudem vai entender, que é uma posição errada sobre política, é o seguinte: farei o que os meus líderes espirituais falarem sem questionamento. Uma posição, e olha, eu fico muito preocupado com o Brasil, porque às vezes eu entendo que por conta, e eu não estou dizendo nem que é maldade dos líderes políticos, eu entendo que eles estão fazendo o melhor, são homens de Deus e querem fazer o melhor possível. Muitas vezes outros já têm, infelizmente, né? Nós vemos pessoas também um pouco mal intencionadas e que estão ganhando alguma coisa por trás aí. O que é muito complicado é achar que só porque é um líder político eu tenho que fazer o que ele falar sem questionamento. Ele falou sobre política tal coisa, então é isso e acabou, porque ele é meu líder e ele sabe de todas as coisas. Bem, isso aí você só pode atribuir a Deus se você atribuir ao seu líder religioso, o seu pastor, o seu líder de grupo familiar, pequeno grupo, etc., bispo, ou seja lá o que for. Se você atribuir a ele esse poder de conhecimento total, portanto, onisciência, né? Você estará atribuindo a ele um atributo que é incomunicável de Deus,
que um ser humano não tem, portanto você estará sendo idólatra. Essa que é a realidade, biblicamente falando. Veja que lá em Atos capítulo 5, versículo 29 e 30 está escrito assim: respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Deus que aos homens. É sempre bom lembrar, né, esse trecho, porque eles estavam lá sendo aviltados, açoitados, escorraçados, e eles falam, olha, nós vamos obedecer a Deus, nós não vamos obedecer aos homens. Ah, mas eram os líderes dele, tal. Líderes espirituais, inclusive, né, muitos deles. Mas não vamos obedecer, porque naquela época estava atrelada a política, a religião ali em Israel também. Claro que os romanos estavam mandando em tudo, mas a administração toda é lá por conta do Sinédrio, por conta dos judeus. E eles não vão obedecer os caras, porque os caras estavam errados, segundo aquilo que o Espírito Santo estava trazendo como revelação em Cristo. As escrituras do Novo Testamento ainda não estavam prontas, mas eles tinham uma revelação direta do Espírito Santo naquele momento, e também com a leitura que era a leitura correta do Antigo Testamento, que é a visão cristã. Esse é o primeiro ponto. Então farei o que os meus líderes espirituais falarem sem questionamentos. Posição errada sobre política. Outra posição errada sobre política, o Gruden traz. Temos que colocar crentes no governo, pois o governo deve impor a religião. Nossa, como tem crente pensando isso? Gente, isso aqui eu tô falando de um irmão, antes que alguém comece a gritar ao pé do meu ouvido, dizendo que eu sou de facções política X ou Y, eu não sou, tá? Que fique bem claro pra você, eu milito pelo cristianismo, é a única militância que eu tenho, não tenho militância política alguma, e por isso fico muito à vontade para criticar a tudo e a todos que vêm de lá pra cá, porque aqui, né, ou seja, onde eu quero me apegar é nas escrituras, a partir da revelação e cosmovisão cristã. Então eu posso analisar, dizer, olha, ok, ou dizer não, independente do lado que vem. O Wayne Gruden, ele é um teólogo extremamente conservador, tá? Para você não achar que ele é isso ou aquilo porque por não conhecer. E aí pecar por ignorância. Porque peca por ignorância. Sai falando as coisas sem pensar. Pelo amor de Deus. Né? Deus deu cérebro para mim, para você. Vamos pensar. Questione sim, critique, mas depois de analisar. Então o Wayne Gruden, ele é cristão, evangélico, um baita de um teólogo e é muito conservador. Mas é muito mesmo. Tá? Não vou detalhar aqui bastante. Então não estou trazendo alguém que de repente a maioria dos cristãos aqui no Brasil achem que isso ou aquilo. Tá? E ele fala, temos que colocar crentes no governo, pois o governo deve impor a religião. Ele fala que isso é uma posição errada sobre a política. Certo? Ele fala, não há religião verdadeira quando há imposição. Né? Não há religião verdadeira quando há imposição. Ele já coloca, ele fala, a história é um forte testemunho contrário a um governo supostamente cristão. Por exemplo, Hitler era católico. Nossa! Hitler era cristão. Ah, mas eu sou evangélico. Tá, você é bonzão, né, então? Temos evangélicos sempre foram maravilhosos, né? Vencem nas guerras religiosas que a partir da Reforma Protestante não foram só católicos que mataram protestantes evangélicos mataram católicos também. E por exemplo da nossa parte para com os católicos também. E o Hitler se dizia católico. Ah, mas ele não era de fato. Sim, senhores. Por isso que o fato de alguém se dizer não é o suficiente para nós colocarmos esse alguém no governo. Isso que ele está falando. Temos que colocar crentes no governo, pois o governo deve impor a religião. Não é assim que funciona a coisa, certo? Ele tem uma frase do Marcos Botelho que eu peguei também, ele fala assim, ó, o fato de alguém ser crente não o legitima como um bom candidato a um cargo político, né? Não é o fato de eu crer, porque eu posso ser um excelente expositor das escrituras, mas um péssimo administrador, por exemplo, né? É um cargo administrativo. Aí eu vou colocar alguém que não é bom o suficiente para fazer aquela obra, mesmo que seja muito piedoso. Então não é só porque o cara é errado, ou é um fariseu, ou é um falso apóstolo, ou um falso qualquer coisa. Não. Às vezes ele é um crente genuíno, só que ele é péssimo para administrar algo como a máquina governamental. Ele não é gabaritado para isso. Então só ser crente não tem que colocar. E muito bem, agora a questão de impor, isso não serve nem para o cristianismo. Alguém vai para o céu por imposição, gente? Responda para você mesmo. Alguém vai para o céu por imposição? Não, né? Outro ponto que ele coloca aqui como negativo, visão errada e posições erradas sobre a política é não temos que ter governantes religiosos. Agora é o contrário. Cristãos, pois o Estado é laico, secular. Peraí. Então, esse é outro extremo. Saímos de extremo
e fomos para outros. Não, se você coloca alguém religioso no governo, aí esse alguém vai só defender a patotinha dele. Esse alguém só vai ir pro lado do povo dele. Não pode, a pessoa não tem que ter religião. Peraí, você vai então tem que colocar um ateu no governo, é isso que você está dizendo? Não, a pessoa pode ser religiosa, mas ela tem que deixar a religião de lado. Isso é impossível. Isso é impossível, porque o ateu não deixa a crença dele de lado. O agnóstico não deixa a crença dele de lado quando vai governar. Ninguém deixa a crença de lado. Se for um cristão, se for um bandista, se for alguém do candomblé, se for um budista, se for um hinduísta, um hindu, que seja lá quem for, né, que seja lá com religião que seguir, um católico, que seja, essa pessoa vai ter os princípios e vai pensar a partir da sua visão de mundo, a partir daquilo que ele aprendeu e vive. E nada mais justo, nada mais justo, porque ele não pode cometer injustiças, né? Então também você não pode querer proibir. O Estado laico não significa laicista, meu querido. O Estado laico significa que ele é aberto. Ele permite que um religioso ele governe. O que o religioso não pode é impor a religião, por conta da democracia, né? A pluralidade de jeitos de ser das pessoas tem que ser respeitado. A liberdade tem que ser respeitada. Imposição jamais. Agora também, se você proíbe alguém por ser religioso de estar no governo, você está proibindo, você está impondo que um não religioso governe. Portanto, você está impondo o quê? Ou você está impondo o ateísmo, ou você está impondo sei lá o que você está impondo. Né? O governante pode ser sim religioso, mas em um Estado laico as leis não são religiosas. Né? Elas não são a partir da Bíblia, ou do Alcorão, ou dos livros de Allan Kardec, ou do Mahabharata hindu, ou da Tripitaka budista, enfim, não são dos livros sagrados, mas de princípios. Exemplos de religiosos que foram muito bem usados, assim, por exemplo, Martin Luther King, ele usava a Bíblia para buscar as leis de igualdade racial nos Estados Unidos, né? Então ele tinha a lei dos Estados Unidos, ele era um religioso e ele agia politicamente, mesmo sem ser um representante político, usando a Bíblia, através da Bíblia, fazer ali e agir para o bem comum, né? Inclusive de todos os negros, não só os negros que eram evangélicos, evidentemente. Outro ponto que é errado aqui. Terceiro ponto, né? Quarto ponto, ó. Todos os governos são perversos e demoníacos. Aí é outro extremo. Não, esse negócio de envolver com política não dá, porque tudo quanto é governo é do Satanás. O capeta, ele tá escondido no Congresso, sem dúvida alguma, e ele vai te pegar a qualquer hora. Olha a inflação aí, é coisa do demônio. Então, os congressistas, eles não estão cuidando de nós, porque são do maligno, né? Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Então, não tem como você falar que a autoridade ela é do Satanás, não. A Bíblia está falando justamente o contrário. Toda autoridade ela está utilizando algo do governo e do poder para exercer, né, governo ou poder sobre um grupo de pessoas, uma nação, um povo, e todo poder emana de Deus. Então essa parcela do poder ele vem de Deus, né? Os governantes vêm de Deus e não do demônio, portanto. Então dizer que todos os governantes são perversos do demônio, isso é extremamente errado. Outro ponto equivocado é dizer que a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política ou vice-versa. A igreja tem que evangelizar, a igreja não tem que se meter com política porque o mundo está acabando, não é verdade? Então as trombetas estão tocando, esse povo querendo ir atrás de governo, vai tudo se acabar mesmo, né? Ambas as posições elas são reducionistas, né? Ou seja, elas reduzem o evangelho a apenas uma parte. Ou seja, quando o evangelho é abrangente ao homem todo. Então se você fala que ninguém tem que se envolver com política porque tem que evangelizar, você está falando que então é só o evangelismo que é importante. Só evangelismo. Faz só evangelismo, então eu não trabalho mais, eu não crio mais família, eu não crio mais filhos, eu não faço mais nada, eu esqueço minha família, eu esqueço meu trabalho, eu esqueço meus estudos, eu esqueço a política, eu esqueço tudo, eu esqueço de comer e eu morro, né? E eu morro enquanto as pessoas estão fazendo tudo isso. E vamos virar que nem aqueles... os monges do deserto, porque na história da igreja nós tivemos a época dos monastérios ali, a partir do século II, III, nós já tínhamos monges, só que o problema dos monges, depois tiveram muitos benefícios através de fazer boas ações, etc. Mas o início era um pouco complicado, que eles iam para o deserto para se afastar do pecado, para se afastar de tudo e de todos, né?
até para evangelizar é complicado. Daqui a pouco a gente está fazendo isso de novo. Então não é o caso, nós temos que estar envolvidos enquanto estamos indo, enquanto estamos vivendo, enquanto estamos existindo, temos que pregar o evangelho a toda a criatura. Jesus falou isso, deixou bem claro, ide, vão, ou seja, enquanto vocês estão existindo, enquanto vocês estão indo, né? Então não é só pregar o evangelho, não é só evangelizar e não é só também se envolver com política. Enquanto prego o evangelho e sou representante político, faço. Enquanto prego o evangelho e sou cidadão, faço uma coisa e outra coisa e uma, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Né? E também aos representantes políticos. A gente tem que, né, começar pelos reis e orar por aqueles que são os nossos líderes. Todos os homens temos que orar, temos que fazer súplicas, intercessões e temos que estar envolvidos. Aquilo que eu oro, eu estou envolvido de alguma maneira, seja para corrigir, seja para envolver, seja para modificar, seja para complementar. E aí vai. Né? Então o evangelho todo é o pacto de Lausanne que dizia o evangelho todo para todo homem, para todos os homens, né? Para o homem todo e para todos os homens, certo? Então essas são as posições erradas. Então, posição cristãs erradas são, cristãs erradas a respeito da política são, farei o que meus líderes espirituais falarem, né? Sem questionamento, que temos que colocar crentes no governo, pois o governo deve impor religião, errado. Temos que ter governantes não religiosos, não podemos ter governantes religiosos, porque o Estado é laico, errado. Todos os governantes são perversos do demônio, tá errado também. E a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política, certo? E vice-versa, a política deve se dedicar só à política e não pode ter evangélicos ou coisas do gênero. Tudo é errado, isso aí. Segundo ponto aqui, o que você tem a ver com a política? Pensando nesses erros, beleza, o que eu tenho a ver você, ou seja, que tipo de futuro, basta você pensar, que tipo de futuro você quer para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Você quer um futuro todo arrebentado, péssimo para você, para os seus filhos. Se Jesus não voltar até a época dos seus netos, para os seus netos, bisnetos. E aí? O que você quer? Ou você quer aquela feliz a nação, né? Que nós lemos lá no começo, no Salmo, no Provérbios 29:3, 29:2, que diz: quando os justos governam, alegram-se o povo. Você quer esse um governo de alegria ou só sofrimento? Ah, mas no mundo tereis aflições. Sim, mas você não precisa provocar as aflições. Elas vão vir. Sossega. Segue o facho. Não precisa ficar procurando aflição. E quando eu não me envolvo adequadamente com a política, eu estou procurando aflição. Esse futuro, ele está completamente ligado também a quem governa. Certo? Lá Provérbios também, capítulo 11, versículo 14 e 15 diz: quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Se há um sábio, ou se há um conjunto de sábios no governo, óbvio que eu coloquei, né, que eu dei o voto de confiança, que eu permiti estarem lá, é evidente que a coisa vai ser melhor. Agora, se eu deixo tudo estrambelhado, não tô nem aí, voto de qualquer jeito, não acompanho, aí é complicado, né? Então você tem tudo a ver. O que eu tenho a ver com a política, Carlos? Política e eu com isso. O que eu tenho a ver? Você tem tudo a ver com a organização social política. Política é organização social, pois é ela que vai garantir teu bem ou teu mal-estar. Como é que tu quer estar no futuro? Você quer um país mais organizado? Você quer o quê? Meu filho, você tem que pensar. Você tem que escolher uma pessoa que vai... Uma pessoa não, que não é só o presidente, um conjunto de pessoas que vão te ajudar, certo? Então, por isso que eu perguntei, será que os crentes sabem o suficiente? O sistema de governo, ele é assim, né? Então, por exemplo, pensando hoje, né? Num sistema de governo mais voltado para as eleições federais, né, nacionais. Então, o que faz o governador, o presidente, o que faz o senador, o deputado federal, o deputado estadual, o que eles fazem? É bom dar umas pinceladas aqui, né? Por exemplo, o presidente da República, ele nomeia ministros que vão cuidar de assuntos que são estratégicos, como educação, então, ministro da Educação, que cuida da relação do Brasil com outros países do exterior, né? Movimentando a economia, também, ministro da Economia, da Fazenda, divulgando a imagem do país no exterior também. Além disso, ele faz as leis aprovadas no Congresso se transformarem em benefícios para a população. Ele é chamado de chefe do Poder Executivo, portanto, né, que são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O presidente ele é o chefe do Poder Executivo, que é aquele que tem que fazer a coisa acontecer. O senador, o que ele vai fazer? Ele vai fiscalizar o presidente, por exemplo, né?
E também o vice-presidente vai fiscalizar os ministros e ele vai ajudar a decidir sobre o orçamento, o que vai ser gasto no Brasil, no país, né? O orçamento nacional, e também a utilização desse dinheiro. Como é que a gente vai utilizar esse dinheiro público? Então, olha a importância do senador. Ele elabora também leis que trazem benefícios para os eleitores do seu estado. Então, o senador de São Paulo vai trazer leis para beneficiar os eleitores daqui. E também ele vai tomar decisões importantes sobre acordos internacionais, que aí tem uma porrada de acordos internacionais. O deputado federal, o que ele vai fazer? Ele vai fiscalizar o presidente, o vice e os ministros, e ele também vai elaborar o orçamento. Ele propõe leis de interesse da nação inteira, é federal, é o país, da federação, certo? Do país inteiro. E vai transformar essa lei em benefícios para a população. E o deputado estadual, ele vai dar aquela fiscalizada no governador, no vice-governador, nos secretários que ajudam ali o governo do estado, de cada estado, e também ele vai ajudar a elaborar o orçamento que pode ser gasto, até o quanto vai ser gasto dentro do estado. Ele propõe leis também que são de interesse daquele estado dado e que se transformam em benefícios para a população. Então você tem que ficar bem esperto com cada um desses pontos. Se você quiser depois, você volta aqui o vídeo e ouve o que cada um faz. Isso aqui é o mínimo, gente, tá? Isso aqui é o mínimo que cada um faz, é só para começar a dar uma pincelada. Quando você for votar, você já pensar, né? E como últimas reflexões, eu quero trazer para você o seguinte, que é um ponto importante, que assuma a responsabilidade. Você como cristão, eu como cristão, nós temos que assumir essa responsabilidade, ou seja, implantar o governo do reino de Deus, né? Então, em todas as eleições que eu e você participamos, nós somos cristãos representantes do reino de Deus. Nós somos os embaixadores. Somos embaixadores. Então, estamos representando algo que é atemporal nesse plano temporal. Estamos representando o céu aqui na terra. Isso não é pouca coisa. Nós que temos essa síndrome de vira-lata aqui no Brasil, né? Sempre acha menor do que os outros, e eu acho que quando chega no cristianismo, a gente também acha que nós somos menores do que as coisas que estão lá fora. Não, meu filho. Então se coloque no seu lugar de cristão, na sua importância, enquanto cidadão do reino de Deus, e assuma a sua responsabilidade, assim como eu. Então, vamos lá. Quais são as responsabilidades que nós temos que assumir? Primeiro, de votar em um bom representante político e não em um bom representante crente. Que fique muito claro isso, né? Bom representante político, não bom representante crente. Se você votar em alguém que prega muito bem o evangelho, mas não sabe administrar o lugar, você vai sofrer. E ainda vai atrapalhar o irmão no ministério dele. Porque o irmão está iludido achando que ele é um bom governante, quando na verdade ele é um bom pregador. Cada um no seu quadrado. Como diz John Maxwell, né? Ele fala, não mande patos para a escola de águias. Águia é águia, pato é pato. Quem é melhor que quem? Nenhum dos dois. Cada um tem o seu papel, certo? Pato é pato, águia é águia. Então, se o cara é um bom pregador, ele é um pastor, um bispo excelente, mas ele não tem gestão do Estado, que não é a mesma coisa de gerir uma igreja, meu filho, fique esperto com isso. Analise antes e veja bem, né? Ou seja, você tem que pesquisar o que ele já fez, por onde ele passou e qual é o plano de governo dele. Sempre fazer isso. Outra responsabilidade. Temos a responsabilidade, você tem a responsabilidade, de votar em quem vai priorizar o cidadão, Senhor. O cidadão. O ser humano por quem Cristo morreu. O cidadão é o ser humano por quem Cristo morreu. Não é a religião, não é a placa da minha igreja, da sua igreja. Não é isso que Deus ele quer que o governante ele priorize, né? Porque isso não é justo, isso não é bíblico, portanto. Tem que ser algo dentro do que é bíblico e do que é justo. Cristo não morreu por um sistema religioso, teológico. Cristo não morreu por uma placa de igreja. Cristo morreu pelas pessoas. Então o governante tem que governar pessoas por quem Cristo morreu, de forma justa. Entende? Ou seja, não são apenas os crentes que pagam o salário dos representantes políticos. Então, se não somos nós apenas que pagamos o salário dos caras, os caras têm que governar. Esses homens têm que governar todo mundo. E bem, né? Um Deus justo, ele tem filhos justos e crentes justos são justos com todo mundo. Essa frase aqui que eu elaborei, eu vou repetir para você. Um Deus justo tem filhos justos e crentes justos são justos com todo mundo. Entendeu? Então, vamos ser assim. E uma outra responsabilidade aqui, nossa, é a responsabilidade de não abandonar os representantes no governo.
que é o que nós fazemos, somos campeões. Estamos começando a pensar sobre como votar bem, isso é bom, o brasileiro tem feito isso, porém, ainda pecamos quando alguém ganha, nós abandonamos por 4 anos no governo. Então nós não podemos fazer isso, nós temos que orar, nós temos que cobrar, nós temos que agir, fazer essas coisas, orar, cobrar e agir. Orar. Tem um trecho do que é a missão integral, do Padre que fala assim, ó, a oração genuína, o que é orar? O Padre fala assim, ó, a oração genuína é a que nos compromete com o que Deus está fazendo no mundo para cumprir o seu propósito. É uma oração política e escatológica. Política porque se ocupa da vida e das relações humanas, na polis, que é a cidade. Escatológica porque coloca a polis, que é a cidade, sob o foco do propósito de Deus de criar um novo céu e uma nova terra, certo? Então, orar é isso. Cobrar. Cobrar é o seguinte, anote o nome, as propostas de seus candidatos e nos próximos 4 anos, caso não cumpra, busque meios de cobrá-los, né? Aí depende, você pode ir no gabinete, você pode mandar carta, você pode mandar e-mail, você pode colocar nos sites, etc. E caso ele não seja atendido, denuncie publicamente. Se o seu governante ele não está cumprindo a proposta dele, denuncie. Fala, olha, eu votei nele, mas ele não está fazendo o que ele cumpriu. Você precisa ter consciência disso, as pessoas também, para que não seja votado mais. Porque ou ele prometeu algo que ele não poderia cumprir, te enganou, e você foi enganado, eu fui enganado, ou ele simplesmente poderia cumprir, mas não quer. Só quer ganhar o dinheiro, entendeu? E agir. Agir tem uma fala que assim, ó, a oração não substitui a ação. Ao contrário, a impulsiona e lhe dá direção. A suscita e impede que se converta em mero ativismo. O ativismo é ação sem oração. Olha que interessante, né? Então nós não somos ativistas. Nós somos pessoas que somos agentes. Somos pessoas que agimos, certo? Agimos porque oramos. Então se eu não orar e agir, vai ser esse tipo de ação que nós vemos por aí, né? E o povo vai quebrar tudo, é aquela discussão, e perde amizade, e as pessoas não entendem que as pessoas pensam diferente, e esquecem, o pavio fica curto, esquecem o amor prioritário, que é cristão, que está no centro do evangelho, que reprova mais em amor, em decência, que fala, não, isso está errado, mas eu te amo, vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã, não é assim, mas vamos conversar, tá bom, você está indo por aí, eu acredito que você está errado, mas eu vou orar por você, não vou reprovar você, não vou chutar você daqui para fora, não vou... Essas coisas horríveis que têm acontecido, porque falta Bíblia, falta oração, falta Espírito Santo, falta o amor de Cristo no coração de muitos de nós cristãos, infelizmente, né? Então, muito crítico esse vídeo, muito crítico, mas é isso aí. Se ninguém falar, ninguém colocar crítica para mim, para você, né, aí fica difícil, né? E nós, onde é que fica a profecia? Onde é que fica o ministério profético? O ministério profético, ele denuncia. Essa é a parte profética do meu ministério, de denúncia mesmo, de esclarecimento, de talvez te chacoalhar, me chacoalhar, para nós acordarmos, Deus nos chacoalhando, né? Então eu concluo dizendo, olha, depois de assistir esse vídeo, assista quantas vezes você quiser, mande para outras pessoas, mas reveja os teus conceitos sobre política, sobre governo, ore muito a Deus por discernimento, peça a Deus, então assuma a responsabilidade e vá pesquisar, pesquise, decida, vote conscientemente e acompanhe o teu governante, em nome de Jesus, não abandone ele, ore, haja, né? Acompanhe o teu governante, porque essa é a vontade de Deus, né? Mande para outras pessoas. Se você não deu like ainda, dê like aqui, se inscreva no canal. E se você quer realmente se aprofundar para ter uma consciência cristã política mais adequada, você entende que você precisa, ou você quer dar uma repaginada, ou quer ver outros pontos de vista, acompanhe a minha série Cristianismo e Política, porque está sendo demais ler e comentar esses grandes teólogos. Eu estou aprendendo muito e é um prazer, porque eu aprendo com você também. Coloque seu comentário aqui, que você achou do vídeo, coloque aqui, deixe seus pensamentos, suas críticas, a sua posição, para que nós possamos juntos ir crescendo. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe cada estado, cada município, cada cidade, cada bairro, cada pessoa cristã, e que esses cristãos sejam luz e sal para aqueles que não são cristãos, sejam também abençoados pela sabedoria de Cristo em nós, esperança da glória. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.